que a morte de um youtuber do nosso meio automotivo tem a ver com o Alemão da Caravan, o Petrolhead e nós da Garagem NR? Fala, Racers! No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as corridas clandestinas, racha de rua e o que tudo isso tem a ver com a morte aí de um youtuber famoso, né, que ocorreu aí nas últimas semanas. E nesse vídeo eu vou trazer um convidado especial, amigo meu aí, rachador de rua, né, esse pessoal que anda aí a 250 por hora aí nas rodovias, pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto aí. Então, galera, hoje eu tô aqui com o Caio, né, CFX Sports. Utilizando o estúdio por primeira vez, né, Chico? Utilizando o estúdio pela primeira vez, né? Os dois lados do estúdio. Os dois lados do estúdio. Galera, a gente vai falar aí um assunto meio polêmico, né? Mas é sempre legal explanar sobre isso, né? Eu trouxe o Caio hoje aqui porque, na verdade, eu não botei ele nesse mundo, mas ele começou muito por culpa minha, né? Cara, eu vou te falar que eu vou ser sincero, tu me colocou nesse mundo? Porque rapidamente eu conheço o Chico desde os meus 18 anos, faz 20. A gente resolveu trazer esse assunto porque recentemente morreu um youtuber, né? Sim, tá aparecendo o nome dele aqui na tela. Americano. Ele era um cara que já, novo, acho que 20 e poucos anos, com carros que a gente vai falar, essa semelhança do Alemão da Caravan, do Petrolhead, nós e esses caras, é que os carros foram evoluindo muito rápido. A gente começou com um carro de 120 cavalos. Sim. Hoje a gente tem carro de 500 cavalos de roda, os caras têm 700, 800 e tal. E esses caras lá estavam correndo com carros de 1.500 roda, com pneu slick, que era carro que disputaria Armagedon. Você ganharia, Sim. mas disputaria Armagedon facilmente. Facilmente. E esses carros estavam correndo na rua, então esse cara faleceu, o nome dele tá aparecendo aí. O início do Street Outlaws lá, né, que eles faziam mesmo na rua, na verdade eles sempre fizeram na rua, mas depois quando foi pra TV e coisa e tal, eles tinham algum nível de segurança ali, tinha ambulância e coisa e tal, né, tanto que quando o Big Tiff bate lá no programa, ele sai as ambulâncias atrás, entende? E os carros ficaram muito mais fortes, então a coisa ficou muito mais perigosa, né, vamos dizer assim, e uma coisa que eu sempre digo isso, né, que às vezes o pessoal não leva muito a sério, mas quando a gente corria na rua mesmo, que tinha os rachas de rua, né, isso aí também a gente vai explanar num outro vídeo, que como a gente tirou a galera das ruas aqui em Porto Alegre, fazendo uma prova de arrancada, porque na época, hoje em dia também, né, assim como aconteceu com o Armagedon, que ficou elitizado, muita gente não enquadrava o seu carro de rua nas provas de arrancada, não tinha regulamento para esses carros e as provas todas tinham regulamentos de restrição ou de N coisas que os carros de ruas não tinham. Então o pessoal andava muito na rua, dava 300 carros no posto. Não tinha a lei seca? Né, não tinha lei seca. Ou seja, podia estar bêbado e correr? Quer dizer, correr nunca pôde, né? Correr nunca pôde. Na época tu não ia preso se tu não era ia bêbado. Preso, é. Tu tomava lá uma multa, embriagado. Não ia nem preso, nem bêbado, nem fazer borracha. Só tomava multa. Era uma época muito louca, velho. Era uma época muito louca. Só que, porém, pessoal, naquela época, os rachas eram na terça, na quinta e no domingo. Mais no domingo e na quinta. Nessa época, tu ia pra uma avenida ali, como tinha em Porto Alegre, que chamava os Abacaxi, que é o Cis Brasil, ou o Beco da Ipiranga. Pra galera de SP e tal, é o tal do México. Eles têm uma rua lá que México eles aceleram. É a rua onde faz merda. Onde faz merda. Porque como o Caio falou, a gente começou com os carrinhos original, que a gente andava, aí o pessoal foi turbinando, foi fazendo, foi acontecendo, né? Começou a vir a injeção eletrônica, que né, nessa época dos rachas aí, 99, 2000 e pouco, todo mundo andava carburado. Um turbo era carburado. Quem andava carburado de ver era o rei.
E naquela época também não tinha pistão forjado, biela forjada, era uma época meio, tipo assim, quem tinha dinheiro para quebrar mais motor era o que andava na frente, que estava sempre ganhando, né? Não tem muita imagem dessa época, assim. Não, a gente até tá colocando algumas imagens que eu sei que eu consigo Inclusive, puxar eu já saí na TV, um monte de gente aí, da galera aí que vai se identificar aí, nós já saímos na TV no Rio Grande do Sul, aqui na época que dava os rachas, os caras iam lá se infiltravam e filmavam, ou subiam num prédio próximo ali, filmavam de cima do prédio, a gurizada, aparecia o carro da gente, placa do carro, tudo. Na época, por exemplo, assim, tinha uma galera que começou a andar com uns 4x4 Subaru, Eclipse, tinha um Subaru forte, tinha Eclipse forte, e era tudo na rua. Por quê? Porque esses carros não tinham categoria, esses carros se enquadravam numa Import, e daí o cara ia concorrer com um Camaro V8 Bauer, né? Ou uma categoria superior que não tinha graça para esses carros. E quem tá nisso aí não quer perder, né? Quer competir. Então a gente conseguiu criar uma categoria que vai ser um assunto de um próximo vídeo, que depois se tornou a maior prova que já teve aqui no Rio Grande do Sul, que também foi a prova que deu abertura aí para tudo isso que existe hoje, Armagedon, Lista, né? Que foi a primeira prova de mata-mata, né? Foi a primeira prova do Brasil de mata-mata, foi a primeira categoria de desafio do Brasil. Né? Onde que tu literalmente poderia ter qualquer coisa na tua garagem. Exatamente. Ir lá e acelerar. E aí tu ia lá e tu acelerava e foi assim aquele divisor de águas, porque sempre teve categorias engessadas. E tipo a categoria Street tração traseira, era só Opala. Tinha que ter 12 mil itens específicos. Era só Opala. Turbo A, era só Gol. De vez em quando aparecia um... mas não era nem pela lata, ela pela mecânica. Não, mas aí essa prova, como era mata-mata e ia tudo junto, começou a andar um Fuca com Opala, um Gol com Opala, começou a aparecer os Chevette. Dianteira contra traseira. Dianteira contra traseira, e o público gostou disso e o pessoal viu que isso era legal. Né? Hoje em dia, na verdade, assim, hoje em dia a gente já tem bastante prova de arrancada, não tem mais por que fazer isso na rua. Né? Aqui a gente tem o Racha Tarumã, que não tem mais toda a sexta, mas tem bastante vezes no ano. Tem N provas, tem Velopark, em São Paulo tem N pistas para andar. Né? São meia longe umas das outras, mas tem N pistas para andar. Agora liberaram a reta oposta de Interlagos, aquilo foi uma baita sacada ali, apesar de o asfalto não ser bom, parece que eles estão reformando agora, final de ano. Vai ser, até se eu não me engano, vai ser concreto, vai ser bem legal. Né? Mas hoje em dia a gente tem lugar para acelerar. Antigamente não tinha tanto lugar para acelerar. Né? E não era tão seguida as provas. Né? Sim, verdade. Tanto que quando a gente fez essa categoria aí, que foi a primeira, era a categoria desafio, que depois virou associação desafio. A gente fez uma associação de pilotos e coisa e tal, conseguia apoio, patrocínio, todo mundo tinha que usar os adesivos dos patrocinadores, né? E quem fosse pego andando na rua, principalmente com os adesivos dos patrocinadores, que era a obrigação de quem andava na prova usar, em algum lugar do carro que ficasse visível, né? Não podia correr na próxima prova. Como era um campeonato por pontos corridos, tu não podia perder etapa. Né? Se tu perdesse a etapa, tu perdia pontos, então tu acabava caindo no ranking. Tu era obrigado a estar sempre ativo. Então, já te tiravam da rua, porque se tu andasse na rua no meio tempo, sim, com os adesivos que tu era obrigado a ter para mostrar que esse carro, lembra, que saiu da rua, sim, faz parte da desafio. E até a galera do meio falava, tava fazendo besteira na rua. Sim, isso teve, inclusive. Isso teve. Tinha o pessoal lá, tava andando na rua, manda andar. E aí perdi uma prova, e se repetisse, daí não andava mais até o final do ano, era uma coisa assim, agora eu não me lembro direito. Existiu a desafio, independente de quem criou, no Sul, São Paulo, Rio, não interessa, alguém criou. Depois as outras pessoas trouxeram isso para dentro das suas provas e seus eventos, maravilhoso. Por quê? Porque tirou todo mundo da rua, ou a maioria tentou tirar, mas tinha ali suas regras e tal, né, que nem categoria de tempo, etc e tal. E depois criaram-se as listas, as áreas. 5.1, 4.3, 4.7, 65, seja, enfim, todas as áreas, né, de cada estado, enfim. E aí era livre. Traz o monstro que tu tiver guardado, não interessa, bota, é nóis. Não, e o que é legal dessas provas, assim, que não tem um regulamento restritivo, sim, é que acabou por trazer vários pilotos e vários carros da antiga, sim, que não se enquadravam mais em nada.
Só se tornou um monstro, mas era um Frankenstein. Não... Tinha o pneu da categoria tal, só que tinha um motor tal, só que tinha um chassi tal, e aí não tinha onde ele andar. Em nada, não tinha e ele tava lá guardado tipo o V8 do Toretto. Não, mas é tipo isso, tá lá morto na garagem. Aí do nada criaram-se as áreas. Isso. Beleza. Aí dentro das áreas, criou-se o monstro que a gente falou ontem, o Armagedon, que é os melhores monstros de cada área. Se enfrentam na matança final, tipo assim, a parada final, que daí já é tipo assim, carro de 1 milhão, 2.000 cavalos e os cacete. O que isso tem a ver com o Alemão da Caravan, Petrohead, os caras, os youtubers, o cara que infelizmente faleceu, e nós? Que na mesma pegada de há anos atrás a gente andava com um carro de 150 cavalos, muitos de vocês hoje andam com carros de 90, 100, 120, 130, bota um filtrinho, bota um cano, faz um aspirado, cabeçote, turbina, 0,8 de pressão, e tá brincando, eu acho que já tem gente chegando num nível que pra mim já é meio desnecessário na rua. Sim. Entendeu? Já desmanchei um carro no poste a 100 e tantos por hora, não é legal. Entendeu? Tu nunca bateu assim, né? Nunca bati, graças a Deus. Eu já tive essa maravilhosa experiência de desmanchar um carro a mais de 150 por hora num poste. Sim. Não é legal, não me matei, não me machuquei, mas poderia nem estar aqui contando história triste. Sim. Né? E foi dessa época aí que eu comecei a... né? Eu acho que está na hora de fazer um carro de pista e começar a correr na pista. Ou de utilizá-lo na pista. Exatamente. E talvez tu quer dar um rolê, cara, vai no mais ok. Eles criaram uma categoria import que é só para esse pessoal do stage, do downpipe aí, dos carros importados que estão iniciando talvez uma preparação nisso aí, e eles estão fazendo bonito, cara. Eu até postei um Reels esses dias no Instagram, uma BM, o cara burnoutaço, pneu slick. Eu vi. E mandou bem, virou 8 baixo, se não me engano, 7 alto. Exatamente, e que tem gente andando com 3 vezes a cavalaria na rua, passando a 300 por hora em ruas que talvez nem comportem isso. Entendeu? Já fomos até o limite, mas assim, limite por limite, o cara vai ficando velho e o carro vai ficando forte. Exatamente. E aí eu acho que a combinação do carro ficar forte e o cara ficar velho não é legal. Não é legal. É bom fazer na pista. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Fica a dica aí, acelerar nas ruas não está com nada, né? Vamos pra pista, gurizada. E dê o like, curte, compartilha, comenta aí o que vocês acharam. Né? A gente deixou várias imagens aí, várias coisas legais. Próximo vídeo é... a história da arrancada. A história da arrancada. Mundial. E depois... eu vou fazer a história da arrancada no Brasil. E trazer o criador aí das regras. Vamos ver se a gente consegue fazer um podcast com eles aí. Que porque a galera já deve estar puta, né? Vocês não inventaram nada. Fechou, galera? Um abraço. Valeu.